feliz sábado a todos. Uhum. Vamos orar. Querido Deus, amado Espírito Santo, obrigada pela oportunidade que nós estamos tendo hoje, mais um sábado na tua presença, Senhor. Obrigada pelo privilégio que nós tivemos já desde manhã, ouvir a tua palavra. Estivemos agora à tarde com coragem, agora com o irmão Eduardo, que o Senhor tem usado grandemente nas tuas mãos. Abençoa grandemente esse estudo. E aqueles que também que vão entrar, aqueles que estão no trabalho missionário, que o Senhor esteja com cada um. A única coisa que nós precisamos, Pai, é que o Espírito Santo sempre esteja conosco e que tudo seja direcionado por Ti. Abre as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos estar conectados nesta tarde para ouvir e aprender a Tua santa palavra. Assim eu peço e assim eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Edu, querido, é com você a palavra. Não te ouvimos, Du. O microfone está Oh, fechado, Du. oh, perdoa, gente, estava falando com o microfone fechado. Vou Obrigado, pedir a Marizinha, obrigado. se tiver leitura, Marizinha, que você possa orar, viu? Você possa ler, viu, Marizinha, por favor. Amém. Obrigado, Sim, posso. Marizinha, pela oração. Obrigado, cada um de vocês. Então, queridos, nós havíamos ficado no. Íamos começar, na verdade, agora, né? Os versos 7 em diante. Né? Semana passada vimos que a profecia, ela, né, essa mulher do Apocalipse, capítulo 12, que está vestida do sol, ela o sol representa Jesus, o sol da justiça, e essa mulher estava grávida, o inimigo queria pegar no filho dela, né? Tudo segue aí os passos de Cristo, né? Cristo foi realmente perseguido, né? Herodes queria matar Jesus, tudo isso está aqui na profecia. Mas a partir do verso 5, quando o menino nasce, que a mulher, né, foge para o deserto, essa mulher que foge para o deserto não pode ser mais Maria, porque a Maria não ficou no deserto, né, por 1260 anos. Então, agora, nós entendemos que a mulher simboliza o povo fiel de Deus. E identificamos semana passada que eram os puritanos, né, juntamente com outros da Holanda, na Europa, e foram para o Novo Mundo e formaram uma nova nação. Então, os peregrinos. Então, esse povo aí, essa mulher, na verdade, era esse povo fiel de Deus, no século 17, 1620, onde eles formam ali a América. Agora, vamos ver os versos seguintes, que é o verso 7. E o verso 7, vamos ler a pergunta 6, que diz assim: qual é que é o resultado final da batalha entre Cristo e Satanás? João vai fazer agora uma pausa para mostrar, né, uma batalha que acontece aqui, e essa batalha que a gente vive diariamente. É lógico que nós, muitas das vezes, nem temos percepção do que é que nos acontece, mas a cada dia, queridos, somos livrados, né? Porque há uma batalha a ocorrer entre Cristo e Satanás. Então, vamos ver aqui no verso 7 ao verso 10, Marizinha vai ler para nós, para a gente ver aqui essa batalha que está em andamento. Marisa, por favor, 3 versos para nós. Tá bom. Anjos pelejam no céu contra o dragão. A vitória de Cristo e seu povo. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os anjos e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Até o 9, irmão? Até 10, por favor. Tá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Muito bem. Obrigado, obrigado, Marisa. Vamos agora verso por verso, queridos. Então,
desse conflito que está acontecendo aí, da perseguição do dragão, né? Que já sabemos que é Satanás, mas que usa sempre alguém. Satanás só é Satanás quando usa pessoas. Então, o Satanás aqui usa pessoas para perseguir aquele povo que foi ali para nova nação, né? Só que agora, repare que parece que muda aqui do verso 6 para o 7, muda o cenário. Porque o verso 6 fala daqueles peregrinos, mas o verso 7 vai falar da real batalha que aconteceu no céu. Então, somos direcionados para ver a batalha do grande conflito que acontece no céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, João foi levado em visão para ele entender a origem do mal, para entender como é que surgiu o mal, né? Essa batalha, né, que começa no céu, no coração do anjo, e depois se estende para a terra. Então, o mal, ele não surge na terra, ele surge lá no céu, né, no coração do anjo, que você sabe, né, que foi criado por Deus para servir com essa função, né, de levar a luz. É por isso que ele, na versão agora esqueci o nome da versão, traduz, é Lúcifer, né? Lúcifer, que é o anjo que transporta a luz. Agora, essa luta que houve lá no céu, o verso seguinte, né, vai dizer que eles não conseguiam resistir e eles foram atirados aqui para a terra. Mas aí, antes de nós chegarmos lá, vamos ver aqui quem representa esse Miguel. Porque de um lado da batalha está Miguel e do outro lado da batalha está o dragão e seus anjos. Dragão já sabíamos quem é ele, já identificamos em outras passagens da Bíblia. Dragão é o próprio Satanás, né? Agora, Miguel, quem é esse? Miguel, tradução de Miguel, é quem é semelhante a Deus. Isso é que significa Miguel. Quem é semelhante a Deus? Esse nome é citado, nós encontramos na Bíblia, Miguel, 5 vezes apenas. Encontramos Miguel na Bíblia. E sempre que nós encontramos Miguel na Bíblia, está sempre acompanhado em situação de guerra, situação de combate, de luta. O nome Miguel não aparece na Bíblia em outras situações, apenas em situações delicadas de combate, de luta, de guerra. Por exemplo, passamos a ver Daniel capítulo 10, verso 13, verso 20 e 21. Lá foi quando Miguel ajudou a Gabriel a dar vitória a Daniel. Percebe? Lembra quando Daniel ele entra em modo de jejum, né? O tal famoso jejum de Daniel, por 21 dias, né? 3 semanas. Daniel não estava conseguindo ter vitória, percebe? Porque Gabriel não estava conseguindo dar conta. Gabriel fez de tudo, mas ele não conseguiu. Porque o príncipe de Persa resistiu. O príncipe da Persa é uma metáfora, né, que é Satanás que resistiu a ele. Mas sabe quem deu vitória? Miguel. Miguel aparece e dá vitória para Gabriel e, consequentemente, Daniel. Outra passagem que mostra o arcanjo Miguel lutando por causa do corpo de Moisés, porque a Bíblia fala que Moisés morreu e ele foi enterrado e Deus não revelou aonde é que Moisés estava. Só que Judas 9, né, o verso 9 de Judas, que só tem um capítulo, vai dizer que houve uma luta entre Arcanjo Miguel e Satanás, porque Satanás queria o corpo de Moisés. E é por isso que nós cremos que Moisés está vivo hoje. Por quê? Porque Deus ressuscita ele. E como é que a gente sabe que Deus ressuscita ele? Porque o livro de Mateus fala isso. Quando Jesus se transfigura, quem aparece? Moisés e Elias. E nós não cremos que pessoas que morrem voltam à vida, né? A não ser que Deus dá vida para ela, né? Quem morreu tá dormindo na sepultura. Então, se na transfiguração de Jesus se aparece Moisés, significa que Deus ressuscitou ele. Então, essa luta aqui de Judas 9 entre o arcanjo Miguel e Satanás e o diabo foi realmente por causa do corpo de Moisés. E nós cremos que Deus deu vida a Moisés e levou ele para o céu. Por isso que ele aparece na transfiguração. Essa é outra passagem que aparece o Miguel na Bíblia.
E outra passagem, capítulo 12 de Daniel, que é o último evento que vai acontecer aqui na Terra, onde Miguel vai se levantar, porque o povo de Deus vai estar em aflição e quem vai dar a vitória é Miguel, novamente em situação de combate. Agora, como é que nós podemos provar que realmente Miguel é Cristo? Né? Miguel é Jesus. É o nome que Jesus adotou quando ele está em situação de guerra, de grande conflito. Por isso é que todas as passagens que nós temos, que se refere a Miguel, está em situação de combate, situação de guerra, de luta. E como é que a gente pode provar que Miguel é realmente Cristo? Há um texto que Paulo fala aos Tessalonicenses que pode nos ajudar. E eu coloquei esse texto lado a lado. E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Repare que em Judas 9 fala que o Miguel é o quê? É um arcanjo. Repare que agora, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está a contar os eventos que vai acontecer aqui no nosso planeta, né? E o apóstolo Paulo diz assim: olha, quando o Senhor se manifestar na nuvem do céu, vai se ouvir a voz do arcanjo e vai se ouvir a trombeta de Deus. E nesse momento, né, descerá dos céus, ou seja, Jesus vai descer do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Primeiro. Depois Paulo diz, verso 17: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o Paulo está a dizer que essa voz de arcanjo que nós vamos ouvir é a voz do Senhor. É a voz do Senhor Jesus. É Ele que vai dar voz para que aqueles que morreram com Jesus no coração vai sair da sepultura. Agora, eu quero que vocês reparem também, né? Eu até coloquei aqui as letras em vermelho, porque são as mesmas palavras ditas por maneiras diferentes. Mas Daniel diz assim, nesse tempo, que tempo? Esse tempo aí que o Paulo está falando em Tessalonicenses, né? Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha aqui, agora, para a gente casar com o que Paulo falou. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Repare que o Paulo diz o quê? Ressuscitarão também. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Agora, colocando aqui lado a lado tudo aquilo que nós lemos em Tessalonicenses e Daniel, é, o Senhor, a voz do arcanjo, quem é ele? O Daniel vai dizer que é Miguel, o grande príncipe. Percebe? Só que Paulo identifica como quem? Como o Senhor Jesus. Mas Daniel identificou como Miguel, o grande príncipe. Vai descer do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha o que o Daniel vê. Será salvo o teu povo, os que dormem no pó da terra vão ressuscitar. Paulo diz: estaremos para sempre com o Senhor. Daniel fala da vida eterna. Queridos, não tem como. Miguel é Cristo. Miguel é Cristo. Só que Paulo fala de uma maneira e Daniel fala da outra maneira, mas o personagem é o mesmo. Cristo é o Miguel. Então, essa luta que ocorre no céu, ok? Aqui em Apocalipse 12, verso 7, né? Nós retomamos o grande conflito cósmico que nós vimos no verso 4. Vai comigo até o verso 4 do mesmo capítulo. Que diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz ao filho, ao fim de devorar. Ou seja, aqui no verso 7 é a continuação do verso 4. Porque o verso 4 nós vimos que esse dragão, o que ele faz? Ele arrasta até essa parte das estrelas do céu, que nós já estudamos, que são os anjos de Deus. Os anjos bons foram arrastados e
torce com ele. Agora, aqui no capítulo 12, verso 7, essa luta agora vai dar-nos a compreender numa extensão maior, porque de um lado ficou Miguel e seus anjos, e do outro lado, aqueles anjos que foram arrastados no verso 4 ficaram do lado de Satanás, para se opor a Cristo lá no céu. Ok? É, agora, a Bíblia fala, todavia, eles lutaram. E a senhora White, ela diz que o conflito foi físico, o bastante, ok? Alguns dizem assim, não, mas foi só uma luta de ideia, né? O Satanás acusou a Deus, mas não, a senhora White fala que foi luta de ideias, sim, mas o conflito foi físico bastante. Realmente, a luta foi físico bastante. Porque Satanás não ia lá no céu, assim, Deus dizia assim, olha, Satanás, já sabe de uma, Satanás, você vai ter que sair daqui, porque aqui não tem lugar para você. Ele não ia sair, percebe? Então ele lutou com os anjos que eram de Deus. Lutou para realmente tomar o lugar. Só que eles não venceram, né? Agora, quem pode lutar contra Deus? Nessa luta, aliás, de Cristo e Satanás, Cristo não podia usar todo o seu poder. Por quê? Porque se Cristo usasse todo o seu poder, quem é que criou Satanás? Satanás não, quem criou Lucifer, né? Porque no céu o nome dele é Lucifer. A gente às vezes fala Satanás pelo fato de que ele se tornou mal. Mas o nome dele no céu é Lúcifer. Quem criou Lúcifer? Foi o próprio Cristo. A Bíblia fala que no Salmo 33, sabe como é que os anjos foram criados? Vocês sabem? Com o sopro da boca de Deus. Salmo 33. Veja lá o verso 6 e verso 9. Deus soprou e os anjos apareceram. Agora, imagina, se o Deus que sopra, Jesus soprando e os anjos aparecem, se ele usasse todo o seu poder, era mais um sopro. E o Satanás desaparecesse logo. Mas Cristo não usou todo o seu poder, ok? Ele não podia usar todo o seu poder. Mas a Bíblia fala que eles não venceram nesse conflito e não se achou mais o seu lugar no céu. Isso significa dizer que eles perderam o lugar que eles tinham lá no céu. Perderam esse lugar. E o que acontece? O verso seguinte vai falar que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, e aqui vai denominar, que se chama o quê? Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Então, nesse conflito que acontece lá no céu, Satanás não vence. E ele é atirado aqui para a terra. Antes de eu continuar, vou passar aqui para a Ariadna. E uma quer comentar, quer falar alguma coisa, por favor? Eu só que gostaria de saber se o Senhor, ele criou Satanás ou ele criou o anjo de luz e depois ele se rebelou É e, isso. e ser quem é. É isso, Ariadna. Eu é que equivoquei quando eu falei. Porque o que é que acontece? A gente tem aquela tendência de dizer assim: ah, não, Deus criou. Não, Deus não criou Satanás. Ele criou um anjo de luz, Lúcifer, ok? Que é um anjo que transporta a luz, só que ele é que resolveu se rebelar contra Deus. Mas Deus não criou Satanás, não. Deus criou Lúcifer, né? O nome original dele é Lúcifer. Só que ele quer continuar a ser Lúcifer, mas ele não é mais Lúcifer. Porque Lúcifer é o anjo que leva a luz. Ele agora é o dragão, é Satanás, é o enganador, é o diabo. Ele já não é mais Lúcifer. Mas, mas, é, mas é isso, Ariadna. Muito boa a tua pergunta. Deus não criou Satanás, não. Deus criou Lúcifer, o anjo que transporta a E, luz. e outra coisa, irmão Eduardo, Uhum. eu ouvi dizer que na Bíblia, eu já li várias vezes a Bíblia, faço ano bíblico todo ano, e não aparece a palavra Lúcifer, né? Não É, aparece essa palavra não, para ele. não. Só Há uma versão que eu falei aí, que é a King James, né? King James, agora eu lembrei. King James é que traduziu Isaías 14, 12 a 14, de Lúcifer, ok? Em vez da palavra que lá está, eles traduziram como Lúcifer, que é o anjo que transporta a luz. É isso. É a única versão que traz a palavra Lúcifer, o King James Version. tá Muito bom, bem. Cleide, obrigada. de nada, de nada. Obrigado. Cleide? Eu queria dizer também aos irmãos que esse mesmo anjo de luz, que hoje não é mais anjo de luz, é anjo das trevas, ele aparecerá pela segunda, aparecerá para todos nós como um anjo de luz. Ele próprio, né, vai aparecer como anjo de luz, mesmo só que vai ser uma coisa só ilusionista, né, porque ele não tem mais a luz, né? Uhum. Então lembramos que ele se apresentará
para aqueles que ficarão até o final como anjos de luz, com muito poder. Mas esse Uhum. poder para enganar aqueles, se possível, for enganar a gente. Mas com fé em Deus, nós não seremos enganados. Amém. Muito bem. Então, ele foi expulso, né, para a terra e os anjos, né, que se tornaram demônios, juntamente com eles também vieram alojar aqui na terra. Mas aqui fica mais evidente que no primeiro conflito cósmico, ou seja, essa é a primeira luta entre esse anjo mau e Cristo lá no céu. Então, João identifica ele como a antiga serpente. Ou seja, João nos leva para onde? Para Gênesis, ok? Antiga serpente. Que serpente? Aquela que enganou a Eva lá no Éden. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Percebe? João identifica como antiga serpente. Ou seja, queridos, esse é o primeiro embate que aconteceu lá no céu. O sedutor de todo mundo. Apocalipse 20, verso 8, diz que quando a terra ficar deserta, né, no milênio, quando Jesus vem, pega a igreja e leva para o céu, a terra vai ficar deserta. E Satanás é o único que vai ficar aqui na terra. E depois, quando acabar o milênio no céu, nós não vamos viver no céu para toda a eternidade, mas vamos viver nesse planeta que vai ser restaurado. Quando voltarmos para a terra, depois do milênio, as pessoas que não foram para o céu, elas vão ressuscitar para receber a sentença final. E nesse momento, Satanás vai seduzir aquelas pessoas para fazer o quê? Para tomar a cidade santa. E por isso que Apocalipse 20, verso 8, havemos de chegar lá, diz assim: e sairá a seduzir as nações. Só que João aqui identifica que ele é o quê? Sedutor de todo mundo. Por isso, Satanás só é Satanás quando tem alguém para ele tentar, senão ele não tem nada para fazer. Ele se colocou nessa fileira das trevas para realmente ser trevas. E ele só pode ser trevas quando tem alguém. Porque se não tiver ninguém, ele não consegue fazer nada. Ok? Então, é isso que vai acontecer. No Evangelho de Lucas, Jesus testemunha a queda de Satanás nesse primeiro conflito. Ok? Jesus diz assim: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Repara que Jesus envia os discípulos para pregar, para curar, para dar, sei lá, vida àquele que morreu. Jesus deu poder para eles. E enquanto eles faziam essas coisas, Jesus fala assim: enquanto vocês faziam aquelas coisas, eu via Satanás caindo do céu. Essa pode ser uma alusão, ok? Embora o texto pode sugerir tanto a vitória do primeiro conflito como a vitória do segundo conflito, né? Qual é o segundo conflito? Quando Jesus o confronta na cruz, né? Ali Jesus vence mesmo para sempre, né? Então, esse ouvir Satanás caindo do céu pode se referir aos dois conflitos, ok? Pode ser aos dois conflitos. Agora, então ouvi grande voz proclamando: agora viu a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Que voz foi essa que foi ouvida no céu, né? Porque quando Satanás é expulso, ouve-se uma voz. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora viu a salvação, o poder do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora, sabe quando é que essa voz se ouve no céu, queridos? Quando acontece a segunda expulsão de Satanás. A segunda expulsão de Satanás acontece aqui nesse texto. A primeira expulsão, marque aí na vossa Bíblia, é quando há esse conflito entre ele e Cristo no céu. Ele foi derrotado, ele foi expulso do céu. Só que ele volta a ir novamente. Sabe por quê? Porque Adão e Eva, quando pecam, coloca ele novamente. Porque ele se torna o quê? Príncipe desse mundo. Ou seja, ele tinha acesso novamente. É lógico, nós não podemos dizer que é o céu, mas ele tinha acesso a algum ponto do planeta onde Deus reunia seus filhos. Porque o livro de Jó fala isso. Fala isso que Satanás veio também. Quem devia estar lá? Era Adão. Mas como Adão falhou, Satanás tomou o domínio da terra e ele apareceu naquela reunião do Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Ele aparece lá novamente. Só que aqui
Então ouvi a voz do céu proclamando, agora viu a salvação, o poder do nosso Deus e a autoridade do Cristo. Essa é a segunda expulsão. Quando é que essa segunda expulsão acontece? Acontece quando Jesus vence na cruz. Essa é a segunda expulsão e é definitivo. Ele não tem mais acesso ao céu. Eu não sei se você sabe, mas Satanás tinha, novamente, se ele se arrependesse antes da morte de Cristo, ele podia ter acesso ao céu e o conflito cósmico acabava. Se Satanás dissesse assim, olha, Deus, me perdoe, eu fiz o que é errado, agora quero voltar a ser o anjo de luz que você me desenhou. O conflito acabava. Mas ele levou Jesus até a cruz e mandou crucificar Jesus. Percebe? Então, não tem mais chance para ele, não tem mais perdão, acabou. Até a cruz, ele podia se arrepender, mas ele não se arrependeu e ele preferiu matar o Filho de Deus. Tentou matá-lo quando ele era criança, tentou matá-lo, né, quando ele se batizou, né? Satanás levou ele para o deserto, levou ele para o pináculo do templo e falou assim: olha, se você deitar aqui para baixo, a Bíblia fala que os anjos vão socorrer você. Ele tentou de tudo, mas não venceu a Cristo. E até a cruz, ele levou Jesus para matar Jesus na cruz. Então, não há solução mais para ele. Então, quem está dizendo aí, ouvir a voz do céu, talvez seja os 24 anciãos que nós já estudamos lá no livro do Apocalipse, capítulo 4 e 5. Talvez aqueles que foram comprados com o sangue de Cristo, mas eles estão felizes. Estão felizes porque o acusador deles, porque a Bíblia fala, acusador dos nossos irmãos. Nós não somos irmãos dos anjos. Percebe? Então tem que ser alguém que está lá no céu, que está feliz, está batendo a palma, opa, agora foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E Satanás era acusador dos nossos irmãos. E eles lá estão a torcer. Ok? Estão a torcer. Porque lá no céu a gente sabe que está quem? Enoque, a gente sabe que Enoque foi levado. Elias foi levado, ok? Quem mais foi levado? Moisés foi ressuscitado e levado. Então tem gente lá no céu. E gente que está batendo palma, opa, agora o acusador do nosso irmão foi expulso. Nós não podemos, estamos felizes agora. Eles estão felizes. Então essa é a segunda expulsão de Satanás que acontece na cruz do Calvário. Alguém aqui levantou a mão e eu acho que é Hermanos. Hermanos, por favor. Enquanto Hermanos não liga o microfone, a gente vai continuar aqui. Então, aqui uma felicidade. A voz proclama dizendo a salvação, o poder, reino. Olha ali, a autoridade de Cristo. Quando é que Cristo tem autoridade? Quando ele morre, ele ressuscita. Mateus capítulo 28 fala assim, olha, toda autoridade me foi dada. Ide, pregai o evangelho para toda a nação, tribo e língua. Então, Jesus, ele quando morre e ele ressuscita, ele recebe toda a autoridade. Quando foi que Cristo obteve esses atributos novamente após deixar de lado? Filipenses capítulo 2 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Queridos, Jesus, ele se esvazia. É como se fosse um Deus, mas que não podia usar seus poderes. Satanás queria que Jesus usasse seus poderes. Porque se Jesus usasse seus poderes como Deus, aí não havia salvação para nós, percebe? E Satanás tentou de Cristo de todas as maneiras, para que ele usasse. A primeira tentação foi o quê? Olha, eu sei que você está com fome, pega essas pedras aí, transforma em pão. Jesus podia pegar a pedra e transformar em pão? Não podia, claro que podia. Se ele falou e as coisas vieram à existência, era só ele dizer, pedra, transforma em pão, que eu estou com fome. Mas Satanás tentou de tudo para que os atributos de Deus, de Cristo, viessem à tona e ele chegasse a fazer um milagre ao seu próprio favor. Mas ele não fez, ok? Ele não fez. E não fazendo, Filipenses fala que ele se esvaziou. É um Deus cheio de poder, mas que não usou do seu poder. Mas agora, aqui no Apocalipse, fala que ele agora tem toda a autoridade. Ou seja, aquilo que ele colocou de lado em Filipenses, quando ele morre, ele volta a tomar tudo aquilo de volta. E vai confirmar lá em Mateus capítulo 28, né? Adão e Eva, ao pecarem, deram legitimidade a Satanás por usurpação. Ele tomou o lugar que pertencia a Adão
e se torna o príncipe desse mundo. Sendo assim, ele volta ao céu para acusar a humanidade. O mesmo que os acusa de dia e de noite. Não é assim que nós lemos no verso? Diante do nosso Deus. Isso como é que nós vemos Satanás acusar alguém? É em Jó, capítulo 1 e 2. Quando Deus fala assim, então, viste o meu filho Jó? Satanás fala assim, não, você enche ele de bênção, mas tira as bênçãos dele, você vai ver que ele vai te blasfemar. Ou seja, Satanás estava a acusar a Jó, ao filho de Deus lá no céu. Mas agora acabou para ele. E essa é a segunda expulsão e é definitiva, ele não tem mais acesso. Quando Cristo obteve todo o seu poder e toda a autoridade, né? Após ele ressuscita, Mateus 28, verso 18, o verso que já mencionei. A voz ouvida por João exalta Cristo no céu. Essa voz aí, possivelmente, nós não sabemos que vozes são essas, mas como diz, os acusadores de nossos irmãos, é uma tendência de ser alguém que realmente tem alguma relação conosco, ok? Então, possivelmente, os 24 anciãos, as pessoas que estão lá no céu e estão a pular de alegria. Porque você sabe que quando Cristo morre, a Bíblia fala que muita gente foi ressuscitada, ok? Muita gente foi ressuscitada. E fala que Jesus levou eles lá para o céu, aqueles que ressuscitaram, né? Mateus capítulo 27. Aqueles que ressuscitaram foram levados, né, ao céu com Jesus. Mas é isso. Hermano, já está em posição de falar? Consegue me ouvir? Consigo, mano. Acho que é o microfone do celular aqui tá dando um erro falando e pensei que não estava aí ouvindo aí. Então, o que eu queria destacar aqui, rapidamente, esse texto de Mateus aí que foi lido, Uhum. Mateus 10, 19, deixa eu ver aqui. Mateus, deixa eu ver aqui, versículo. Não, Mateus 10, melhor, Lucas 10, 18. Isso. Lucas 10, 18. Quando Jesus fala, né? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, né? Eu quero destacar duas coisas aqui, né? Rapidamente. Primeiro, quando Jesus falando aqui, né? Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Aí, quando nós voltamos para a origem, para o princípio, quem foi o conflito? Então, como foi esse conflito? Como foi que desencadeou esse conflito? Quem estava ali naquele grande conflito? Era contra quem? E aí, quando nós vamos lá para o texto de Apocalipse, né, o texto tradicional, o texto lá de Apocalipse diz que houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos. Todavia, né, não prevaleceram, né, o lugar de Satanás lá no céu, antes foi expulso para a terra. Então, quem é Miguel no contexto do grande conflito? É Jesus, obviamente. Isso. Miguel, ali em Apocalipse, significa Jesus. Então, quando nós voltamos aqui para Lucas, né, e entendemos esse texto, essa afirmação do próprio Jesus falando, claramente, eu via Satanás cair do céu como relâmpago, obviamente, era entre ele, era contra Satanás que Jesus estava lutando, obviamente aqui. Então, Jesus rebaixou ele para a terra, né, porque Jesus, ele é o próprio Deus também, como nós sabemos. Então, ele, por ser Deus, também tem essa autoridade de ser filho de Deus e ser Deus ao mesmo tempo, então ele tem essa autonomia. Então, por isso que Deus, o próprio Deus, né, na sua pessoa, rebaixou aí, né, ele por terra. E esse texto aqui, obviamente, está falando da missão dos 70, que eles foram pregar e aconteceu maravilha, milagres, expulsão de demônio, aquela coisa toda, o restante desse versículo aqui, né? E é a segunda coisa que eu quero destacar aqui, né? Então, os 70 eles vieram glorificando a Deus, vieram ali com exatidão da missão, né? Dizendo, Senhor, os demônios nos submetem, os demônios nos atendem, nós operamos milagres ali em teu nome, maravilhas, enfim. Ou seja, a missão dos 70 teve êxito, né? E foi justamente aqui, esse conflito, quem foi? O que estava nesse contexto aqui, obviamente, Satanás. Então, você percebe claramente quando os 70 ele diz que os demônios submetem, eles têm poder e autoridade ali para pisar em serpente, o verso 19, né? Pisar em serpente, escorpiões, sobretudo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lembra que Jesus falou anteriormente que
vocês expulsarão demônio, farão milagres e prodígios, se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum, enfim. Lembra dessa passagem anteriormente que Jesus falou? E outras questões? Então, foi também, pode se aplicar também nesse contexto aqui da missão dos 70, né? Obviamente, essa missão dos 70 não fez parte dos 12 Du, discípulos, né? Mas, Desculpa, Du. Temos um minutinho, viu? Amém, amém. certo, Para concluir. Beleza. certo. Então, a missão dos 70 aqui, embora ele não fez parte do 12, como eu estava falando, né, mas eles tiveram desempenho também na missão do grande conflito, né, e foram chamados ali para cumprir ali a missão. Então, você percebe esse detalhe, pisar em serpentes, escorpiões, enfim, se refere justamente à autoridade que Jesus tinha dado também para os discípulos anteriormente lá, né, lá atrás, né. Então, eu me encerro por aqui por causa do tempo, né, mas tem outras coisas mais para destacar, né? Mas é brevemente isso que eu gostaria aqui, né, de destacar Obrigado. também nessa do grande Obrigado, conflito. irmão. Cleidinha, ficamos aqui pelo verso 11 e depois, para a semana, a gente continua finalizando aqui o capítulo 12. Amém? Du, você pode fazer a oração final e vamos dar já diretamente a palavra ao nosso pregador de hoje, por favor? Posso sim. Vamos